Esse é o Papo Otimista, que no episódio de hoje vai destacar a diferença entre uma cooperativa odontológica e as outras operadoras, com ênfase na história da Uniodonto Fortaleza em seus 35 anos. Como ingressar na cooperativa, quais as diferenças no atendimento e a importância da saúde bucal. Por isso, nós estamos recebendo o Dr. Márlio Ximenes, que é presidente da Uniodonto Fortaleza. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado pelo convite, é um prazer participar do Papo Otimista. Eu começo perguntando a diferença entre esses tipos, né, de sistema e os convencionais. Muita gente não entende, doutor, qual é essa diferença entre a cooperativa odontológica e o que a gente comumente encontra por aí. Bom, essa é uma pergunta excelente para a gente começar o nosso papo, né? A gente fala, né, que a gente tem uma duplicidade de princípios, né? Por quê? Porque a gente é uma cooperativa que a gente congrega os cirurgiões dentistas, nos princípios cooperativistas, que daqui a pouco a gente pode conversar, e a gente, ao mesmo tempo, é uma operadora de saúde que é regulamentada, por exemplo, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, entre outros órgãos do governo. Então, a diferença é que os outros planos odontológicos, elas têm as características da regulação da operadora, mas não tem os princípios cooperativistas por trás, embasando toda a operação. Então, por exemplo, só para a gente começar, existe uma gestão democrática. Quando a gente, por exemplo, eu sou eleito para passar um período lá em cima de uma plataforma onde o dentista, que é o dono da cooperativa e, ao mesmo tempo, é o prestador de serviço, ele decide que destinos a empresa, né, a cooperativa vai ter. Então, isso dá uma diferença enorme. Por exemplo, eu não tenho necessidade de buscar lucro. Eu tenho que manter a empresa sustentável, né, tendo, né, uma remuneração digna para o cirurgião dentista, para os nossos colaboradores, que vai ser revertido para o beneficiário, para quem está utilizando o nosso atendimento, o nosso serviço, né? Então, essa tem uma diferença enorme entre os dois tipos de gestão, de visão, de como tratar o serviço odontológico. E a gente vai descobrir nesse papo aqui como é que realmente funciona tudo isso aos poucos, nesse papo que a gente está tendo com o doutor. Eu queria também perguntar como é que a Uniodonto Fortaleza foi formada. Ela está presente, ela é uma marca muito reconhecida, mas a gente não sabe a história. Como é que ela chegou a esse tempo e a essa marca? Bom, a Uniodonto foi fundada em 29 de maio de 1989. Esse ano a gente completa 35 anos. Um grupo que eu chamo de visionários, 23 colegas que lá, 35 anos atrás, conheceram os princípios cooperativistas, a ideia do cooperativismo, porque eu tenho que sempre falar nisso, né? A gente é uma operadora de saúde, mas é uma operadora de saúde em cima de uma cooperativa. Os princípios cooperativos, eles embasam, eles fortalecem todas as nossas ações, né? E a Uniodonto Fortaleza, lá em 89, ela foi fundada tendo como área de abrangência o estado do Ceará. Então, a gente, apesar de ser Uniodonto Fortaleza, a gente dá assistência a toda a região geográfica do Ceará. E aí a gente tem as que a gente chama as nossas co-irmãs, que são o quê? Outras Uniodontos em outros estados e municípios, que nós temos uma relação de cooperação. A gente faz parte do maior sistema cooperativista odontológico do mundo, né? Nós somos mais de 100 singulares co-irmãs, e aí o nosso paciente ele é atendido em outro estado por essas singulares co-irmãs, e os pacientes dessas singulares, quando estão aqui no estado do Ceará, a gente presta a assistência. Então, a gente acaba dando uma cobertura nacional para o nosso paciente, apesar dele fazer o plano no estado do Ceará, quando ele vai para outro município, outra região, a gente acaba dando essa assistência, né? E a gente, né, tem a oportunidade de trazer saúde bucal de qualidade para milhões de brasileiros, né? Hoje, no estado do Ceará, nós temos cerca de 90 mil beneficiários que estão usufruindo nesse momento, né, dos nossos serviços. Se a gente pegar aí durante os 35 anos, a gente já atendeu cerca de 200 mil pessoas
nessa caminhada, nessa história, né? E nós temos hoje trabalhando conosco em torno de 500 cirurgiões dentistas, né? A cooperativa tem um número um pouquinho maior, tem em torno de 650, 700, mas aí eu tenho um pessoal que está afastado para fazer um curso, tem um pessoal que às vezes, por motivo de doença, está afastado, então a gente tem uma certa rotatividade, mas em média a gente tem 500 colegas produzindo, né, dando assistência e tirando seu sustento dessa prestação de serviço, né? Eu gosto sempre de dizer isso, porque às vezes o que os colegas, o que a população às vezes tem como ideia formada, ela às vezes não guarda relação mais com a realidade de hoje, né? Eu falo muito isso. A Uniodonto de 35 anos atrás, quando foi fundada, não é a Uniodonto que existe hoje. A gente teve que se adaptar a realidades que vêm acontecendo. Por exemplo, há 35 anos atrás eu tinha uma única universidade aqui no estado do Ceará. Hoje a gente já tem mais de 20 universidades. Então, você tem um leque de profissionais muito mais amplos. O acesso, né, ao cirurgião dentista está mais fácil porque eu tenho uma quantidade maior. E aí exige o quê? Qualificação, né? É tanto que para entrar na Uniodonto, você tem que ser especialista. A gente só aceita, né, pedidos de cooperação, né, de se tornar cooperado, se a pessoa for especialista, porque a gente bate muito nessa questão da qualificação. A gente tem que oferecer um serviço diferenciado. Alguns detalhes dessa caminhada: a gente tem uma empresa, uma marca consolidada, longevidade, números que impressionam. Qual é o segredo do sucesso? Eu acho que os grandes segredos são esses princípios cooperativistas que estão na base, né? Então, ali você não tem um prestador de serviço, você tem um cooperado. Um cooperado que sabe que tudo que ele fizer repercute na empresa dele. Um cooperado que não vai deixar a gestão cometer nenhum tipo vou brincar aqui, de loucura, né, de devaneio, né? Então, você tem uma regulação, né, para colocar, né, e entender. A gente tem um conselho fiscal, né, a estrutura da montagem, da governança. A gente hoje fala muito em ESG, né? A questão do meio ambiente, da sociedade, da governança, né? E eu sempre faço conexão com esses princípios cooperativistas, porque fala muito de governança. Um dos princípios é interesse pela comunidade, né? Então, a gente está preocupado se a gente está prestando um serviço adequado para aquela comunidade, está preocupado se esse serviço vai ter algum impacto ambiental, né? É tanto que, para dar um exemplo, né, para você, você já deve, né, ter passado por isso, exame radiográfico, né? Antigamente você tinha uma películazinha, né? Hoje ainda tem, né? Mas você tinha uma película e você precisava processar, você precisava ter um líquido revelador e fixador. Na nossa urgência, né, que é aqui 2 quarteirões aqui da sede do Otimista, a gente está com, por exemplo, imagens digitais. Então, eu não tenho mais revelador e fixador e eu não tenho que me preocupar como é que eu vou fazer o descarte disso, porque eu não tenho mais revelador e fixador para descarte e o impacto ambiental. Então, esses princípios cooperativistas, né, de boa governança, de preocupação com a comunidade, eles fazem a diferença no fato da gente ser operadora, né? A gente se cobra, né? Eu tenho um serviço de qualidade lá dentro, então a gente está avaliando o que o cooperado está fazendo, qual é o atendimento, se aquilo está sendo adequado para o paciente, né? Não, entenda, às vezes, quando a gente fala isso, e aí as pessoas comparam com as outras, né? Você está controlando a sinistralidade. Não, eu estou controlando a qualidade do atendimento. A preocupação da gente é qualidade do atendimento. Por quê? Porque a gente não quer o nosso paciente doente. A gente quer o nosso paciente saudável, né? E que ele possa permanecer saudável por muito tempo, né? Ser profissional da área de saúde, né? Ser cirurgião dentista é cuidar do outro. Amar o outro, né? Esse é o primeiro princípio para você se vocacionar para a área de saúde. E quando você junta os princípios cooperativistas, né, você seleciona pessoas que amam o que fazem, que amam o próximo, e embasa com os princípios, você tem uma operadora, né, plano de saúde totalmente diferenciada. Doutor Mário, qual é a diferença? Aí
quero entender ainda um pouco mais e até explicar para as pessoas, entre a cooperativa e empresas que simplesmente fazem um credenciamento dos profissionais. Enquanto a gente tem que continuar nessa... Pronto. No caso a gente, existe um processo seletivo para a entrada, né? A gente anualmente abre esse processo seletivo e a gente coloca algumas pré-condições. Por exemplo, uma das que eu falei, a pessoa tem que ser especialista para poder entrar. Uma outra pré-condição, por exemplo, ela tem que ser recomendada por algum cooperado. Na verdade, a gente pede que 2 cooperados o recomendem, ou seja, o cooperado ele passa a ser o fiador da entrada desse novo membro, porque ele passa a fazer parte da nossa família, né? Família cooperativista, família Uniodonto Fortaleza, né? Então, a gente quer gente que esteja imbricado nesses princípios. E aí, veja, isso é a parte inicial, documental, né? E aí a gente leva ele para experimentar, ou seja, a gente tem um seminário inicial onde a gente vai explicar os princípios cooperativistas, vai explicar como é que a empresa funciona. Por exemplo, eu não tenho restrição de atendimento. Por exemplo, tem algumas operadoras que você só pode ser atendido uma vez por semana, uma vez no mês. Eu não tenho restrição de atendimento, né? Então, o meu paciente pode ser atendido todos os dias que o colega quiser. Por quê? Porque eu não faço controle de agenda. Quem faz a agenda é o colega com o paciente, né? Então, a gente começa a explicar como é que a Uniodonto funciona. Por outro lado, eu vou fazer o controle de qualidade, né? Se ele não tiver adequado, eu vou pedir para ele refazer, eu vou pedir para ele oferecer um tratamento de uma qualidade melhor do que, eventualmente, ele tenha feito. Mas isso eu falo, mas, olha, vocês têm uma ideia? A gente, por ano, processa em torno de 600 mil guias, só para você ter uma noção. O nosso índice de necessidade de refazer alguma coisa é de menos de 1%. Né? Então, um índice de sucesso absurdo, até porque você tem que imaginar que é um ser humano que está fazendo. Né? Então, o ser humano não é uma máquina, ele não é perfeito, e, eventualmente, tem sempre alguma coisa que a gente possa melhorar. Né? Então, esse processo, né, de seleção, ou seja, ele precisa ser especialista, ele precisa ser recomendado, ele é exposto a esses seminários para entender os princípios, as políticas da empresa. A gente tem um manual de normas técnicas, né, que a gente apresenta, tem um sistema de controle de qualidade que a gente apresenta, e ele vai entender se aquilo se adequa à realidade dele. Né? Provavelmente, se ele pensar só em dinheiro, ele não vai fazer parte da Uniodonto Fortaleza, porque não é esse o nosso foco. O nosso foco é ser sustentável, lógico, a gente precisa de dinheiro para manter as famílias dos colaboradores, dos cirurgiões dentistas, né? Mas o nosso foco é entregar uma odontologia de qualidade. E isso, né, eu sei que o público aqui do Otimista é muito selecionado, diferenciado, é uma coisa que o empresário precisa começar a pensar, né, que é ter uma operadora de saúde, um plano odontológico que esteja entregando. Não basta ter, tem que saber se aquilo está trazendo qualidade de vida para o seu colaborador, se está trazendo saúde para o seu colaborador. Você imagina, eu sempre falo assim que eu sou apaixonado pela odontologia, né? Então, você imagina, você vai no meu consultório e tem uma lesão de câncer. Se o colega não estiver bem preparado, bem treinado, bem instruído, aquilo pode passar. E aí você vai perder sua vida, porque teve um câncer não detectado, não diagnosticado. Né? Eu falo quantas oportunidades de trabalho a gente acabou criando, porque imagine você chegando numa entrevista de emprego com um dente cariado na frente, né? Ou faltando. Né? Então, assim, a gente acaba criando oportunidades. E, sem falar, por exemplo, você imaginou quantos casais nós formamos, né? Você beijar alguém que está com mau hálito, né? Não é possível, aceitável. Né? Então, sem falar aí especificamente para o colaborador, absenteísmo. Né? Você faz nosso plano, imediatamente você tem acesso à nossa urgência aqui, que é pertinho de vocês, 24 horas, ninguém tem uma urgência própria 24 horas. Né? Então, sentiu uma dor de dente, quebrou um dentinho na frente, né? Você tem a possibilidade de imediatamente ter
o seu atendimento já realizado. Então, a gente, né, a chamada, né, que não basta oferecer, tem que saber se aquilo está trazendo retorno, né, porque senão é dinheiro jogado fora. Porque você diz que fornece, mas o colaborador não usa, né, porque não confia, não tem qualidade, e aí fica uma coisa que é um perde-perde, né? Um perde-perde. Me chamou a atenção essa questão do fiador, né? Ser fiador do nome, isso traz certamente uma boa seleção, isso traz qualidade, que é o objetivo que o senhor falava já desde o começo do nosso papo. Com certeza, não tem como o colega indicar uma pessoa, ele tem que assinar um documento dizendo que o colega que ele está indicando é uma pessoa decente, uma pessoa que trabalha com os mesmos princípios, que vai somar a cooperativa, né? Até porque a gente vai cobrar dele, né? Se o colega tiver, às vezes, deixando a desejar, dizer assim, meu amigo, como é que você indicou? Como é que você trouxe ele? Porque, assim, o problema, né, eu brinco, não é da gestão, é da cooperativa, e da cooperativa somos todos nós. Né? Eu brinco que a gente que está na gestão, né, a gente nós somos as pessoas mais cobradas, porque eu tenho que prestar conta ao cooperado, eu tenho que prestar conta ao beneficiário, eu tenho que prestar conta ao colaborador e eu tenho que prestar conta aos órgãos governamentais. Então, a gente sempre está buscando um equilíbrio entre esses atores, né? Tanto que a gente fala nos stakeholders. Né? Nossos stakeholders são muito ativos. Né? Então, existe uma lupa sobre a gestão e a gente está sempre buscando esse equilíbrio entre esses 4 grandes vetores, aí, grandes stakeholders que a gente tem. Né? Queria voltar um pouquinho nessa relação com as outras uniodontos, para que as pessoas possam entender esse contexto e essa abrangência, que isso certamente é outro diferencial. É um diferencial excepcional. Então, por exemplo, aqui no Ceará nós só temos nós, né? A gente tem a área de abrangência do estado todo. Mas se você for para o Rio Grande do Norte, por exemplo, eles têm Natal, é o Uniodonto Natal, então a área de abrangência é Natal, região metropolitana, mas aí vem Mossoró, né? Quando a gente vai para Pernambuco, a gente tem Recife, tem Caruaru. Aí o que acontece? Essas uniodontos, elas se organizam em federações. Né? Então a gente tem a Federação Nordeste. Né? Aí em Minas Gerais tem a Federação Mineira, tem a Federação Goiana, a Paulista, aí, né, Rio Grande do Sul. Essas federações, elas se reúnem para estabelecer as relações entre as uniodontos. E aí a gente tem um manual, né, tem um arcabouço de regras que a gente chama de intercâmbio, onde a gente estabelece as regras em que um vai prestar serviços ao outro. Porque existem particularidades em cada uniodonto. Como a uniodonto, né, a singular, tem autonomia administrativa, financeira, ela às vezes não vamos dizer assim, a gente não é igual uma com as outras. Né? Então, existem particularidades e esse CTO, né, que a gente chama o Conselho Técnico Operacional, ele define essas regras e permite essa troca. Então, hoje eu tenho gente sendo atendida em São Paulo, na Bahia, em Recife, né, e como tem gente de outros estados sendo atendida aqui no estado do Ceará. Né. Mas, apesar da autonomia financeira, existe um regulamento que dá uniformidade a esse atendimento. Então, o atendimento acaba padronizado em todos os estados, independente de onde você esteja. Doutor, eu queria pegar gancho nessa situação, porque a gente sabe que o Ceará, Fortaleza, toda a nossa região, nós estamos com os olhares do país e até do mundo para a nossa terra. Por vários fatores, vou citar um aqui, a questão das energias renováveis, o nosso protagonismo, o investimento em vocês é também muito importante, uma vez que você tem. A gente está enviando profissionais para fora, mas também recebendo muita gente de fora. Então, quem está de olho nessa questão, nesse investimento, deve também ter atenção a buscar exatamente um caminho que tenha uma rede ampla, que tenha uma possibilidade ampla para o público. Com certeza. Eu acho que aquilo assim, o Ceará, ele é ponta de lança, né? Ele é vanguarda em muitos aspectos. Né? E se você é empresário, está nessa toada, e se você não está, tem que entrar, né? Ele tem que pensar em como
dar assistência aos seus colaboradores. Né? Eu falo, apesar de botando entre aspas, né, que o maior ativo, porque é difícil você falar que pessoas são ativos, né? Me permita só essa corruptela. Mas o maior bem, o maior patrimônio de qualquer empresa são as pessoas. Se elas estão felizes, se elas estão bem tratadas, se elas estão bem acolhidas, elas vão devolver para a empresa, às vezes, muito mais do que... Porque tem aquele senso de pertencimento, aquele senso de dono. Você está vendo ali que a alta gestão, que o dono está preocupado com ela, não está preocupado só com a planilha, só com os números. Né? Então, esse tipo de tratamento, né, que o gestor tem que dar ao seu colaborador, ele está muito identificado com o que a gente se propõe. Né? A gente não está lá, né, eu brinco, contabilizando o número de restaurações, o número de canais. Nós estamos atrás de trazer saúde para o paciente. Essa é a pegada da gente. Né? Trazer saúde, manter ele saudável, né? Sem dor, podendo interagir, podendo ter os seus relacionamentos profissionais, amorosos, sociais, na melhor forma possível. Essa é a pegada da Uniodonto. A gente fala, né, eu sempre gosto de falar, a gente tem um diferencial que poucas têm, que é o quê? A gente entrega o que vende. Né? Então, a gente vende um plano odontológico e, se você usar o nosso plano odontológico, dificilmente você deixa de manter o plano, se depender de você. Né? Porque, às vezes, por exemplo, você tem uma empresa que fecha, tem o nosso plano oferecido para o colaborador está desempregado, ele acaba não tendo a oportunidade de manter naquele... Apesar dos PADs, a gente conseguir fazer muita coisa ainda. Né? Mas, se ele tem a possibilidade... Né? Eu tenho um beneficiário, só para te dizer, Denis, que através dos nossos canais lá, eles falam, olha, a minha empresa fechou convênio com a operadora XY, mas eu mantenho, num plano individual, o meu contrato com a Uniodonto, porque a Uniodonto não se compara com nenhuma. E isso é uma coisa interessante na Uniodonto, que é assim, a gente vende os planos coletivos, né, os planos empresariais, mas a gente vende os planos individuais, que hoje boa parte das operadoras não oferecem. Por quê? Porque o plano individual é regulamentado pela ANS. Né? Então, o índice de reajuste é determinado pela ANS. No plano coletivo, é uma negociação da empresa com a empresa, não existe regulação. Então, a gente aposta muito no indivíduo, que ele tem a autonomia de dizer, olha, eu quero uma coisa que me traga um atendimento de qualidade. E ele faz a decisão, a tomada de decisão de trazer isso para ele, para a sua família. Né? E aí eu sempre digo que as pessoas têm que se permitir. Né? Ligue para a gente, converse com a gente, dificilmente vai deixar de fazer, a gente vai deixar de fazer negócio. E, às vezes, que a gente fala muito da coerência, né, entre o produto e o público-alvo. Né? Às vezes você pensa que aquilo está fora do seu alcance, mas, se você ligar e conversar com a gente, vai ver que não era o que você imaginava. Você vai ter um atendimento de qualidade, com os melhores profissionais da cidade, por um preço que cabe, eu digo com quase absoluta certeza, em qualquer orçamento, empresarial ou familiar. Quando vocês recebem esse retorno, as pessoas que querem, que defendem a marca, certamente é o combustível para seguir essa caminhada. Né? Com certeza, com certeza. Esse é o maior combustível, que é o sorriso no rosto dos nossos pacientes, a alegria, né, que os pacientes nos transmitem. Né? E a gente recebe isso de vários. Eu recebo depoimentos, por exemplo, da urgência. A pessoa com dor de dente, porque quem passou por dor de dente sabe o que é uma dor de dente. De você chegar, às vezes, 2, 3 horas da manhã e ser atendido com um sorriso na boca dos colaboradores, né? Porque eu não tenho só atendente, eu tenho auxiliar, eu tenho recepcionista, né? E você sair de lá sem dor, né? E você poder voltar à sua paz, né? Até porque é uma dor aqui na face, né? Então irradia, então deixa você realmente fora do eixo, né? Então a gente recebe, né, essas fontes e as pessoas indicando. Nossas pesquisas internas, né, diz que o nosso melhor vendedor é o próprio beneficiário. A maior indicação de paciente
é o próprio beneficiário. É um que conta para o outro, manda ligar para a gente, né, para a gente tentar fechar negócio. Então, nas pesquisas internas da gente, os nossos maiores indicadores são os próprios beneficiários, né? A gente tem, né, uma estrutura de marca, a gente precisa fazer a manutenção da marca, né? Mas o que a gente rastreia, né, é o beneficiário indicando para outro beneficiário. Fala para o parente, para o colega do trabalho e acaba havendo a conversão na venda e ele passa a usufruir dos nossos serviços. Doutor, não é de hoje que deve fazer parte da marca de um líder a preocupação com a saúde bucal de sua equipe. Não é de hoje, né? Eu gosto sempre de falar porque às vezes as pessoas, né, fazem a compra do plano médico, né, e às vezes não pensa no plano odontológico. Eu gosto sempre de dizer isso, né, que a boca faz parte do corpo. E a boca, né, ela oferece algumas situações que as pessoas precisam entender. Por exemplo, a boca, às vezes, é o primeiro lugar de manifestação de doença sistêmica. Né? Então, é a oportunidade de você descobrir precocemente algum tipo de doença sistêmica e você poder referenciar, né? Porque existe, né, a referência, do jeito que existe a referência entre os dentistas, né? Um odontopediatra referencia para um ortodontista, um ortodontista referencia por um cirurgião. A gente, cirurgião dentista, também faz isso. Eu referencio para um cardiologista, eu referencio para um obstetra, eu referencio para um endocrinologista. Por quê? Porque eu vejo alguma coisa nos meus pacientes que precisam da intervenção médica. E o vice-versa, ela acontece. Né? Então, a gente não pode dissociar a boca do restante do corpo. Às vezes, as pessoas pensam, né, que a boca, né, associam muitas vezes com a parte estética. A estética é importante, né? A cor do dente é importante, o formato é importante, mas você tem uma série de doenças que ali acometem. Então, você tem que pensar na saúde, você tem que pensar na parte estética e você tem que pensar nesse impacto social que a saúde da boca oferece. Então, assim, eu não consigo imaginar essa dissociação, né, da boca do restante do corpo. Eu acho que se o gestor, né, se o dono da empresa realmente está preocupado com o seu colaborador, ele tem que pensar em saúde bucal. Quero só, para finalizar, o tempo está correndo aqui, papo muito bacana, reforçar sobre esse atendimento 24 horas e também para quem está interessado, para quem quer conhecer mais. Como chega até vocês? Como é que conversa com essa equipe especializada? Bom, eu posso dizer que a gente está em praticamente todas as mídias, todas as formas de plataformas, né? Nós estamos lá no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter, a gente tem página na internet, né? Então, por exemplo, um caminho fácil, www.uniodonto.com.br. Lá você consegue até fazer a contratação pela própria página, né? A gente tem uma área de venda online lá, né? Então, assim, e eu brinco, né? Buscou no Google Uniodonto Fortaleza, você vai encontrar todas as nossas plataformas. Eu acho que são as duas maneiras mais simples aí das pessoas nos encontrar e a gente começar a ter uma relação e entender como é que funciona. E, olha, difícil a gente não fazer negócio, porque a gente tem produto, tem preço e tem qualidade. Para finalizar, queria que o senhor fizesse um convite, portanto, às pessoas a acessarem essas plataformas, discutirem um pouquinho, conversarem com essa equipe que certamente está preparada para receber esse público que vai conhecendo ainda mais dessa marca já consolidada. Pronto, eu faço esse convite, né? Se dê a oportunidade de conhecer, né? A gente não vai deixar, não vai frustrar a expectativa de vocês, né? E você vai se somar a esses 90 mil cearenses que hoje em dia já usufrui dos nossos serviços. Então, o meu convite é que vocês venham, sejam bem-vindos à Uniodonto Fortaleza. Dr. Márlio Chimendes, muito obrigado pelo papo otimista aqui conosco hoje e vida longa à Uniodonto Fortaleza. Obrigado, Denis. Se Deus quiser, a gente vai ter aí mais 35 anos para comemorar muita saúde para o povo cearense.